a crença e aí a perda de identidade, junta tudo isso nesse bolo, a pessoa pega um caminho Sim. totalmente contra o propósito dela. Eu aprendi que eu não posso salvar ninguém de si mesmo. Você vai pegar a crença que você tem e você vai ressignificar ela. E você vai ressignificar essa crença com uma nova verdade que você vai criar para o teu cérebro. Seja bem-vindo, estamos aqui direto no Zavicast com um episódio muito legal que para mim é muito especial. Teve um momento na minha vida que eu entendi a importância de você cuidar de uma área que muito das pessoas não estão cuidando. Principalmente nessa era que a gente vive, com tanta informação, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, celular, internet, rede social, tudo para atrapalhar o seu pensamento. E quem não cuida do pensamento, consequentemente, hoje pode não estar tendo um bom resultado. E é por isso que hoje eu trago uma convidada especial, que além de tudo de ser maravilhosa, excelente profissional, uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, já te falei isso, né, Dani? Já. Com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, né, com o seu carisma. Você sabe o tanto que eu gosto de você, do Gabi, né? Vocês são especiais, me ajuda muito, principalmente nesses últimos tempos, né, ajudando a organizar a minha caixinha, né, nessa cabeça que pensa. Mas, Dani, seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui no ZadoCast. Que bom ter você aqui. Obrigada. Se apresenta aí, Dani, fica à vontade pro pessoal. Fala quem é a Dani, Oh, conversa ah, e vamos bater um papo. legal. Tá preparada? Bora. Então vamos. Se tem uma coisa que eu amo falar, é sobre saúde emocional, mentalidade, transformação, renovação de mente. Então, sou a Dani Fernandes, atuo aí na área de cuidar de vidas há mais de 17 anos. Rafa tá dando quase 18, hein? Meu Deus, você ficar de maior. Quase, vai ficar de maior. Quase 18 anos. Já fiz outras coisas, mas a parte clínica é minha paixão. Então, já tem aí esse tempo nessa caminhada. Então, o consultório ele sempre fez parte da minha vida, desde que eu me formei na psicologia, né? Ele sempre fez parte da minha vida, só que é claro, você faz a faculdade, mas não para por aí é só o começo, né, o desenvolvimento humano, ele exige que você se recicle o tempo todo. Então a reciclagem nos estudos é algo que faz muito parte da minha vida, e eu gosto também. Então, é sobre isso, o ser humano ele precisa a complexidade de entender o ser humano, ela exige que o profissional ele vá um pouquinho além. Sim, É muito comum a pessoa chegar para mim e falar: "Dani, qual que é a sua abordagem?". Gente, de verdade, essa pergunta é muito comum, eu imagino. muito. E eu falo: "A minha abordagem é a que o meu cliente precisa". Por quê? A profissional sou eu. Então, eu fui estudar as abordagens para poder oferecer ao meu cliente o que ele precisa. Às vezes o cliente chega no consultório e a abordagem psicanalítica vai cair como uma luva para ele. Mas e o próximo? Ele pode não se identificar com aquela abordagem. Às vezes uma terapia cognitiva comportamental é o que vai ajudá-lo. Sim. Então eu entendo que, a partir do momento que eu assumo esse lugar de me colocar para cuidar do outro, eu fui atrás de estudar as abordagens para oferecer ao meu cliente o que ele precisa. Que bom, Dani. Dani, eu fiquei pensando hoje, né, o Zabcast é lógico que ele vem para modelar esses grandes podcasts que a gente ama, né, o Sim. Brunecast, o JJ, né, o Como Você Fez. Eu gosto muito de podcast e eu vejo que cada podcast tem algumas figurinhas que são carimbadas, né, em cada podcast. Eu acredito que não vai ser a primeira vez que você vai vir, vai ter várias, né. A gente está no crescimento de carreira em conjunto, Uhum. e então eu tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo para você. Então a Dani, tenho certeza, enquanto ela não ficar muito, muito famosa, a gente vai trazer ela aqui para E esclarecer, depois também. pois também. Ô Dani, antes de eu entrar nessa questão que para mim hoje é fundamental, né, porque você só dá importância ao seu emocional quando você quebra, né. Certo. Tem muita gente que espera quebrar, Uhum. é igual o carro, espera quebrar para fazer manutenção. Sim. Mas antes de entrar nisso, só um pouquinho da Dani, tá? Para o pessoal te conhecer um pouco mais. Por que psicologia, Dani? Por que você entrou nessa área? O que que te fez escolher trabalhar com pessoas? Uhum. Me conta um pouquinho como que você chegou assim: "Vou fazer psicologia". Talento, missão e vocação. São 3 palavras que ao longo da minha vida eu fui entendendo o que era a psicologia. Eu sempre fui aquela criança, Rafa, que na brincadeira aos 5 anos, dos 5 aos 9 anos, que eu lembro que eu brinquei muito na rua com amiguinhos, pega-pega, elástico, queimada, eu era aquela que apaziguava a briga.
Então, quando tinha briga: "Chama a Dani, chama a Dani". Hum. Eu sempre era a que chegava lá pra: "O que que aconteceu?" e tal. Ou seja, eu já fazia mediação sem saber o que eu fazia, né. Aí, na escola, a mesma coisa. Tinha algum problema, tinha briga lá: "Chama a Dani Dani, vai lá conversar", e tal. As professoras me chamavam, às vezes, para conversar com o aluno que era difícil lá. Então, isso sempre fez parte da minha vida, mas eu só ia vivendo. Por quê? Porque para mim isso era da família. Família, às vezes minha tia: "Dani, precisava conversar, tem como você vir aqui em casa?". "Tem, tia". Eu ia lá, ficava ouvindo minha tia e tal. Então, hoje eu te digo que isso sempre fez parte de mim. Isso já estava intrínseco em mim. Tem uma história muito legal, no meu colegial, eu me lembro que o pessoal, a gente tinha 20 minutos de intervalo, no ensino médio, né, no colegial, no antigo colegial. Tinha 20 minutos de intervalo. A galera fazia o controle, 5 minutos para cada um. Agora sou eu", ou seja, eu não podia sair para o intervalo. De 5 em 5 minutos eu ficava ouvindo quem fazia a fila lá para falar comigo desde 20 minutos. E Rafa, era tão impressionante que eu nunca me esqueço de 2 casos. Gente, eu não vou falar que eu atendi, porque eu estava no no ensino médio ainda, né. Mas de um colega que ele chegou e falou assim: "Dani, eu estava esperando a aula de hoje para poder ter esse momento com você". Eu falei: "Mas por quê, amigo?". Aí ele me mostrou os pulsos cortados. Caramba. E ele falou assim: "Eu não vou continuar, porque eu sei que amanhã eu vou conversar com alguém que vai me entender". E eu me emociono muito quando eu lembro disso, porque eu era adolescente. Eu não sabia que isso que eu fazia, isso que eu vivia tinha um nome de profissão, né, eu só vivia. E na igreja também, sempre nesse lugar de cuidar de pessoas, antes de entrar na psicologia, eu fui da música. A minha vida inteira foi na música. Eu venho de uma família de músicos, meus irmãos, meu pai, avô, e então eu era aquela que eu fazia os corais, né, corais de vozes e meus irmãos tocando, banda, tal. E eu gostava muito do black music gospel, então eu fazia os corais, imitava os nova-iorquinos lá, e nós íamos cantar em shoppings, nós íamos cantar em hospitais, e teve um convite muito lindo que nós recebemos de um capelão, amigo nosso. Ele falou: "Vocês não querem ir cantar na FEBEM feminina?". Falei: Uau. "Pá". Eu: "É sério, amigo?". Ele: "Sério". Ele: "Dani, vamos lá, aquelas meninas precisam da mensagem que a música pode levar". Falei: "Tá bom". Rafa, você não sabe o que eu aprontei, que eu sou daquela, né. Tem um projeto, eu já movimento tudo. Cheguei no coro de jovens, lancei o desafio para eles na igreja. Falei: "Ó, recebemos o convite, é esse. Bora?". Aí todo mundo já ficou empolgado, tal. Só que eu não levei só os jovens, eu aluguei um ônibus, chamei as irmãzinhas do círculo de oração lá, as irmãzinhas da igreja, as avós, as mães. Fui pedir cobertura de oração e eu convidei elas. Eu falei: "Vocês estão dispostas a dar amor para quem precisa?". Enchemos um ônibus, irmãs, irmãos, os jovens, os músicos, passamos uma tarde inteira na unidade da FEBEM da Moca, ali na Moca, e foi surreal. A gente cantando, as meninas recebendo uma mensagem de paz, sobre o amor de Deus, e as irmãs que foram junto, indo ali, abraçando, orando por cada uma, e a gente cantando, e elas chorando. Então assim, essa é a Dani. Sempre vivendo. Sempre foi então, desde a infância, uma psicóloga. E então, Dani, até já entrando um pouquinho assim, então, você acredita que as pessoas já carregam os talentos, né, como a Bíblia diz assim, já tá ali Sim. dentro da pessoa, é só ela descobrir e entender, Uhum. Desperta o dom que há em ti, é o que a palavra diz. Se desperta, é porque está aí dentro. tá. E tem muita gente perdida, né, Dani? Muita, muita. E eu acho não, tenho até certeza que hoje, principalmente nessa nova era que a gente tem, cada vez mais as pessoas estão se perdendo. E eu falo por uma experiência própria, né, de um cara que viveu numa época achando que era uma coisa e teve que realmente ali, como a Bíblia fala e você fala muito sobre a renovação da mente, se despertar. Por que está acontecendo isso, Dani? Por que que tem tanta gente perdida hoje? Rafa, eu acredito que um dos grandes motivadores é a comparação. Se não é usar o outro como inspiração.
Mas é que se eu não tiver o que o outro tem, se eu não fizer exatamente o que o outro faz, se não for para agradar, se não for para ser aceito, eu não sirvo. Sim. E aí nós entramos numa coisa que adoece demais, a crise de identidade. As pessoas muitas vezes elas estão perdidas justamente porque elas estão fora delas. Sim. Estão tão preocupadas em se conectar e ser o outro, parecer o outro, porque o outro já carrega um nome, já carrega uma autoridade, então é assim que funciona, então tem que ser ele para poder dar certo. Não, não. Você carrega no seu DNA, você carrega na sua identidade uma coisa que é 100% sua, uma peculiaridade que o mundo precisa daquilo que você faz, do jeito que você fala. E se eu puder, sabe, com muito respeito, dizer para você que está nos ouvindo, uma das grandes causas de adoecimento na saúde mental e emocional é quando você acredita que ser você não serve. E sabe qual que é o grande problema nisso? Quando eu acredito que ser eu não serve, eu estou dizendo que Deus errou ao me criar. Que aí você está transferindo a culpa do que você se perdeu para Deus. Inconsciente, de modo inconsciente. E aí nós começamos a trazer para o modus operandi palavras que vão deturpando a sua identidade, que vão colocando uma carga emocional e espiritual muito grande, como por exemplo, eu não sirvo para nada, eu não vou dar em nada mesmo. Para que começar uma coisa se eu já sei que eu não vou terminar? E aí começa. E isso vai fazendo parte daquela pessoa. Por quê? Porque a palavra tem poder. A própria palavra de Deus diz: assim como o homem pensa, é como ele é. E por meio da palavra, as coisas fluem. Olha aqui, você chegou aqui porque um dia você disse: um dia eu vou fazer aquilo. Sim. Então a palavra carrega um poder muito grande. Então, enquanto as pessoas não olharem para elas mesmas e se conectarem com elas, essa coisa do estar perdido, infelizmente, ainda tende a ser uma realidade. Ô Dani, e essa vida que a gente está hoje, né, eu falei no começo que a gente vive numa era de muita informação, né. Sim, sim. Você abre o celular aqui, é tanta coisa, tem, ajudado isso a acontecer. Qual que é o problema da informação? Gente, vamos lá. Aquilo que serve para bênção, né, também pode nos prejudicar se não tiver equilíbrio. Não tem problema eu entender o que está acontecendo, mas a partir do momento que eu me torno aquilo, por exemplo, Rafa, eu recebi uma pessoa uma vez em consultório que ela desenvolveu uma síndrome, um transtorno de pânico muito grande com relação a sair de casa e temer que ali acontecesse alguma coisa. Aí a primeira coisa que eu fiz, me veio um insight. Eu preciso entender como que é a mente dessa pessoa da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. E aí eu fui indo ali, construindo com ela, tal, resumindo a história. É uma pessoa que fica vendo programas de TV sanguinário, aquele que você torce e sai sangue, Meu né. Deus. Então, o dia inteiro a televisão está ligada naquele canal com aquela voz, né, falando sobre o crime tal, a morte tal, pegou o bandido matou e não sei o quê, ali. Quando vai para o celular, entra num universo paralelo para fugir daquilo. E aí fica rodando, 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 sem saber para onde está indo. Quando vai ver no relógio, já se passou 2 horas. Se perdeu ali. É uma pessoa que ela acorda e vai dormir sem propósito de vida, onde a informação acaba moldando o hábito de vida da pessoa. Sim. E não, isso não é saudável. Nós precisamos usar a informação a nosso benefício e não deixar que esse universo informativo de distração, que acaba se tornando quando você não tem um equilíbrio, te leve e te governe para o caminho que ele vai te levar. Então, sim, hoje nós acordamos com informação a todo momento, só que o que vai diferenciar se aquilo vai ser para mim uma bênção ou um grande prejuízo, é o governo que eu vou ter sobre a informação. Boa. Ô Dani, caramba, vai ser forte hoje, hein. Vou tirar até algumas dúvidas, vou aproveitar. Dani, ó, deixa eu te perguntar, você falou uma coisa importante, a pessoa ela entra no celular e ela busca ali uma falta que ela tem. Uhum, Isso é muito forte. sim. E o que que é essa falta? São
é falta de paternidade, é falta do relacionamento, é falta de Deus, é falta de além dela conhecer ela mesma, é falta de objetivo, ou é tudo isso junto? Ou cada um tem a sua falta? Aham. Com certeza cada um tem a sua falta, tá, mas a grande questão é o significado que isso daqui está tendo na vida da pessoa. Se nós formos para o significado, nós encontramos a falta. Por que que você fica no celular? Por que que você entra? Primeiro, a grande maioria das pessoas não esperam que vão ficar o tempo que realmente ficam. Ela entra para olhar uma coisa, Vai embora. vai embora. Eu atendi uma mãe que esqueceu a filha na escola, Meu Deus. porque ela entrou para olhar uma coisa no Instagram. Quando foi ver, já tinham se passado quase 3 horas. Ela esqueceu a filha na escola, né. Então, Tipo, ela entrou para isso? Não, ela não entrou para isso. Mas uma coisa que foi chamando a outra, que foi chamando a outra, que foi chamando a outra, e o que que acontece? Você entra nesse universo paralelo mesmo, mesmo, porque ali você tem entretenimento, ali você tem fuga da realidade, ali você fica sorrindo para uma tela. Ou seja, é um êxtase de dopamina que você vive, que você acaba não conseguindo sair dali sozinho. Chega, acabou, deu meu tempo. Então nós estamos falando de algo um pouco mais profundo, porque se isso se intensifica, a gente está falando de um vício que pode ser gerado como um vício psicotrópico. Por quê? Porque vai ficar viciado no prazer que aquele entretenimento te dá. você falou uma coisa muito forte, fuga da realidade. Uhum, Então, às vezes, a pessoa para fugir do problema ou da situação que ela tá, ou da falta do resultado dela, sim, ela usa aquilo ali como até mesmo uma um doping, algo assim para ela se dopar e viver num modo que exatamente. ela esquece a dor do que ela não tá conseguindo, do que ela tá vivendo e entra naquele mundo paralelo. Exatamente. Por exemplo, esse virou um grande significado, e motivações de pessoas nos doramas. Gente, eu não tenho nada contra dorama, tá? Não é sobre, ser a favor ou contra dorama, mas muitas pessoas, mulheres e homens, acabaram usando esse recurso, claro que majoritariamente, né, estatisticamente, um universo muito mais feminino, quantitativamente falando, que o dorama, ele traz aquela aquele romance, né, da do príncipe encantado, O da mundo pessoa que perfeito. estava o mundo perfeito, que acontecem vários conflitos, mas no final dá tudo certo, e foram felizes para sempre. Então, o ser humano é como se ele precisasse viver uma estabilidade, emocional em algum lugar. Então, como eu não tenho na vida, eu vou procurar essa alegria, esse contentamento fora. O problema é quando eu faço daquilo a minha vida. E aí eu assisto dorama, e aí eu olho aquele personagem e vou para o meu marido e falo: "Mas por que que ele não faz o que ele faz? Nossa, mas não tá batendo". E aí começa um outro problema. Começa um outro problema, começa um outro problema. Da mesma forma que o homem também vai para os seus recursos midiáticos, sejam eles quais forem, para fugir daquilo que precisa enfrentar. Não tá bom aqui dentro, então deixa eu ver o que que é, para onde eu vou. E aí começa. Olhar para fora do casamento, olhar para fora do relacionamento. Casamento, namoro, noivado. A grande questão é quando esses recursos midiáticos, a informação, o entretenimento, ele se torna uma fuga da sua realidade. E além de uma fuga também se torna, Dani, vê se você concorda comigo, eh, uma fonte de cobrança e também de sofrimento, né, porque se a gente entrar para uma linha, vamos lá, de um empresário, Uhum. né, que está buscando resultado, que está buscando crescer, e aí você vai para um nível de comparação que você olha a rede social do outro e, lógico, na rede social a pessoa põe o que ela quer. Exato. Você tem atendido e visto muitas pessoas, né, e eu até me coloco assim, porque eu também tô quem não passa por isso? Eu acho que todo mundo passa por isso, Dani, e a gente tem que se blindar todo dia. Que a pessoa ela olha e fala: "Por que que esse cara já chegou e eu não?". Esses dias eu recebi uma mensagem, eu não lembro se foi de um aluno, uma conversa, que ele falou: "Rafa, eu tô atrasada". Aí eu falei: "Atrasada comparada com quem?". Isso. E aí ela é lógico que a comparação são com as pessoas que ela vê na internet, Uhum. né, só que a gente não sabe e a gente também não
não entende que essa pessoa também, às vezes, já está há um tempo. Uhum. Então, assim, essa comparação também destrói muito negócio, muita mentalidade. Você tem visto isso nos seus líderes que você atende? Demais, tanto em liderança. Teve uma época, o ano pass 2024 para 2025, eu atendi muitos influencers. Então, eu peguei a pessoa que sofre nesse lugar que você tá, "Poxa, por que que eu não chego? Tô atrasada", como eu também cuidei de muitas pessoas que chegaram, aí o problema é outro. Chegam para mim falando: "Eu não sei mais quem eu sou", porque a pessoa do Instagram é um personagem. Não é que não é ela, mas é uma persona. Aquela pessoa do Instagram não é ela 24 horas. Então a pessoa que também está se comparando com ela, está se comparando com algo que nem tem certeza do que é. Exatamente, porque aquela pessoa que está no Instagram e que ela realmente gera resultado, que tudo aquilo é uma verdade. Só que essa pessoa também tem outros conflitos, também tem problemas. Eu não me esqueço de uma pessoa que uma vez me ligou e falou: "Dani, eu preciso de ajuda agora". Eu falei: "O que está acontecendo?". "Eu não consigo sair de dentro do meu quarto, eu não consigo parar de chorar". Uma grande relevância de autoridade e tal. Eu: "Uou!". Eu falei: "Primeiro, tá tudo bem, você é ser humano, você não precisa estar bem o tempo inteiro. Esse lugar que você está vivendo existe, agora vamos aprender a sair daí". E aí eu fui até lá para cuidar dessa pessoa. Então os problemas são outros, só mudam o tipo de problema. Às vezes o problema de quem ainda não chegou é a escassez, é a falta do dinheiro e tal. Quando a pessoa chega lá que começa a ter a mudança da vida, e aí eu também estou falando de financeiro, os problemas são outros. Porque até então era uma mentalidade que não tinha o dinheiro. Aí o dinheiro chega, aí ela se perde porque agora ela tem dinheiro. E agora quem eu sou com dinheiro? Então tem 2 casos. Opa! Tem a pessoa que tá olhando para quem tá em cima, Uhum. aparentemente, e esse cara que tá em cima, ele também se perde no meio do caminho. Se perde no meio do caminho. Boa. E aí uma coisa, vamos pra prática. Vamos. Vamos dividir em 3 casos, né. Primeiro essa pessoa comum que tá ali na internet scrollando, Uhum. né, uma dona de casa, o cara que tá trabalhando no escritório, chega em casa e tá ali perdendo o tempo dele ou gastando o tempo dele no lugar errado. Que ele precisa fazer, Dani? O que esse cara agora tem que falar assim, onde ele tem que melhorar? Como que ele começa a mudar essa mentalidade dele? Tá, a primeira coisa que eu explicaria Antes de cortar, imagina, e tem a ver também com mentalidade ou tem mais coisas envolvidas? quando eu falo de mentalidade, eu estou falando também de subjetividade e identidade. Todas as vezes que você me ouvir falando mentalidade, ela vem trazendo o ser humano, tá? Então, identidade, eh, mentalidade também, mas muito mais a questão do subjetivo, Rafa. Entendi. Por quê? Nenhum comportamento se mantém se ele não recebe reforço, por mais negativo que seja. Vou repetir: nenhum comportamento se mantém se ele não recebe Os reforço. reforços seria o estímulo. Sim. Então a pessoa está lá, ela chegou e ela chega do serviço, senta no sofá, pega o celular e começa, e começa. Pode ser o celular, como ser outro, vai para o bar e começa a desenvolver ali o álcool, enfim. A questão é, qual é o significado que aquele momento está tendo para ela? Qual é a necessidade que ela está tendo de fazer isso, por mais que ela saiba que aquilo não vai levar ela a lugar nenhum? Aliás, vai, apenas ela perde o tempo, ela perde, o tempo de estar ganhando alguma coisa, ela entrega o governo da mentalidade, da mente dela, a algo que ela perde o controle. Então aquilo tem um significado. E quando você vai para o significado, o Rafa, aí você ouve uma dor. Entende? "Não, Dani, é que eu prefiro estar aqui do que falar com a minha esposa, a gente não tá bem, então se eu fico aqui tá tudo certo, a gente não briga". Olha só, a questão não é o celular, Não é o relacionamento. é o relacionamento. Eu prefiro ficar aqui do que brigar com a minha esposa, se eu descer pra lá, a gente vai brigar e não vai dar certo. E é lógico que a gente tá falando de celular, mas você tocou num ponto importante. Tem outros vícios. Total, O celular é um deles. exato. Nenhum comportamento é mantido se não recebe reforço, por mais negativo que seja para a pessoa. Você está se afogando no álcool, você não quer fazer aquilo.
mas o seu cérebro já se condicionou a fazer aquilo para você não enfrentar o real problema. Aí é onde entram as fugas que a pessoa não percebe que aquilo está agindo como fuga. Aquilo que você não enfrenta te domina, e isso é muito sério. Então, seja o celular ou qual meio for, por exemplo, às vezes pode ser o comportamento de você chegar e se trancar no quarto. Cadê a interação social? Cadê o tempo de mesa? Sim. Cadê viver ali? E tudo isso tira a pessoa do propósito dela. Então, para essa pessoa, ela tem que se autodescobrir ainda mais. Total. O por que eu faço isso? Ter a coragem, eu diria, eu usaria literalmente isso. Por quê? Quando uma pessoa chega para mim, a primeira coisa que eu falo para ela é: "Eu vou pegar na tua mão e vou te levar para o espelho". Entendi. Eu amo o espelho, Rafa, porque o espelho é um lugar que não tem como mascarar. O espelho ele reflete a verdade, nem a minha nem a sua, a verdade, ela reflete o fato. O espelho é o lugar que quando você tira a maquiagem, você vê realmente o que está acontecendo. Verdade. Quando você tira o terno bonito, você vê realmente o que quem tá. Então eu vou pro espelho. Do que você tá fugindo? Você não quer, e aí entra o que o Paulo falava, né, o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Dentro dessa mensagem, dessa verdade milenar, existe uma psicodinâmica aí. Poxa, você não quer agredir quem você ama, mas você vai lá e agride. Por que que você faz isso? Porque existe um gatilho mental, Sim. de algo que não foi resolvido, de um conflito, de uma dor que está ali sangrando, mas que você não está tendo a coragem de ir lá e resolver, de enfrentar aquilo. E o espelho vai refletir onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar. Então tem que ir para o espelho. Eu não vivo sem E espelho. você falou uma frase muito forte: "Aquilo que você não enfrenta te domina". E aí a gente entra nesse segundo cenário que é da comparação. Uhum, E a pessoa também, ela por que que ela faz essa comparação? Porque talvez, assim, vamos pensar num segundo nível, essa pessoa está num nível de mentalidade já um pouco maior. legal. Ela já empreende, ela já enfrentou desafios, ela já tem um resultado Uhum, mediano ou até maior, mas ela está presa nisso. tá. Por que que ela entra nessa comparação, Dani? Por que que isso faz com que ela, desacelere ou fuja da identidade dela para buscar algo que ela nem tem certeza se é verdade? Porque provavelmente uma crença está regendo a psicodinâmica dela. E a crença é: você não é o suficiente. Ela vai entrar em contato com uma insuficiência ali. Então ela vai procurar alguém que chega no resultado que ela projeta para a vida dela, né? E quando ela olha aquela pessoa, ela acredita que ela precisa fazer daquele jeito. Por isso que eu levo meus clientes a não trabalharem a comparação, porque a mentalidade, quando ela chega ao nível de expandir a consciência, ela consegue enxergar que a comparação te tira de você mesmo. Sim. A comparação te tira de você e te leva para o outro. E isso não é positivo. Dani, então o que que a gente precisa fazer? Modelagem e inspiração. Procure sim pessoas para ser fonte de inspiração. Poxa vida, então eu estou aprendendo que para estar nesse ambiente, esse tipo de roupa é legal, bacana, mas eu não tenho que ser aquela pessoa ou me comparar a ela para usar aquela roupa. Não, 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 eu preciso ser livre. Eu estou aprendendo e modelando nela. Porém, é sobre mim. Não é a roupa que vai me vestir, eu vou vestir a roupa. É verdade. Quando eu entro nessa consciência, eu saio da comparação, porque não é aquilo que me tem, sou eu que governo a situação. Poxa, então eu entendi que, olha, esse estilo camiseta, calça e esse tipo de sapato fica legal para fazer um ambiente descontraído, mais elegante e tal. Bacana. Vou me inspirar no Rafa. Me inspirar, Não copiar. não copiar. Exatamente. Quando eu acredito que eu preciso copiar você, é porque eu vou para o lugar de que o que eu tenho não serve, que o meu gosto é errado. Volta naquilo que você falou, que se eu acho que o que eu tenho não serve, então Deus errou na minha formação. Exato. E aí a gente cai aonde? Identidade.
crise de identidade. E essa crença, Dani, tá sempre relacionada ou não à infância? Algo que aconteceu ou pode ter acontecido no meio do caminho também? A crença que me rege hoje, ela pode não estar ligada à infância, mas o que originou a crença, sim. Vou te dar um exemplo. Eh, digamos que eu cresci num ambiente onde eu ouvi dos meus cuidadores, pai, mãe, tios, avós, enfim, de que desce daí, você tá sonhando muito alto. Ih, isso daí não é para você não. Ah, pelo amor de Deus, você enxerga. Não, você nunca vai conseguir isso. Ó, isso não é pra gente. Ou seja, são frases que os adultos eles vão projetando na criança as dores deles. Só que isso não é percebido. Eles não estão em análise, eles não estão em terapia para entender o que eles estão fazendo. Ou aqueles mais agressivos mesmos, né? Você é burro, você é burra, né? Tapado, Basta, é né? idiota, exatamente. Então, esses tipos de xingamentos e palavras, quando a criança recebe isso, ela não tem a maturidade para fazer o funil e falar: não, minha mãe está falando isso porque ela está nervosa. Não, a criança vai introjetar aquilo. E se aquilo é repetido, né, constantemente, o mindset da criança vai sendo criado com aquele referencial e com aquela crença de que ela é burra, de que ela é idiota, Você não é capaz. que ela não é capaz, e todo tipo, por isso que a palavra tem poder. Então, quando eu chego hoje, 2026, e falo: "Nossa, eu preciso copiar o Rafa, senão não vai dar certo para mim", é porque inconscientemente existe a crença de que o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei, aí vai para a infância, tá em tudo que eu ouvi lá. "Nada do que vem de você é bom, você só faz o que não presta, você é um inútil". Então, o repertório daqui, ele tá no inconsciente, mas ao longo da experiência, os gatilhos vão sendo acionados e a pessoa nem sabe por quê. Mas muita coisa sim, tá lá na infância, mas às vezes a crença que eu estabeleço hoje, eu não tenho ideia de que ela tá linkada com a infância. Mas a minha crença é: "Se eu não copiar o Rafa, não vai dar certo para mim". E para a pessoa quebrar essas crenças, Dani, entra no mesmo método do primeiro nível que a gente conversou. É o espelho. Exatamente. E aí, Rafa, uma crença negativa, eu gosto de fazer assim, ó, uma crença negativa, ela só pode ser substituída por uma crença positiva, Sim. tá. Eu falo que é fúria de titãs. É aqui, ó, são 2 gigantes. Briga feia. Briga feia, briga feia. "Dani, mas e agora? Eu ouvi isso a infância inteira". Gente, entende uma coisa? Passado não se muda. Não adianta você querer voltar no seu passado para mudar coisas que aconteceram lá, não tem como mudar. O que que você tem hoje? Você tem hoje a chance de transformar a sua mente, de viver a renovação da mente, para passar pelo processo de metamorfose. O que que é a metamorfose? É a transformação. Então, como que eu trabalho as crianças, por exemplo, sendo um adolescente, um jovem e o adulto? Tá, pega o que você tem de negativo hoje. "Não sou capaz", é uma crença. Tudo que você vai fazer: "Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não consigo, não co". Meu Deus, isso me faz lembrar de um cliente que eu tive. Rafa, de 10 palavras que ele falava, por minuto, 9 era "não consigo". Eu conheço gente assim também. 9 era "não consigo". Ou não consigo ou tenho medo. Exatamente. E aí, tudo bem que a pessoa está em trabalho terapêutico e tal, e ela hoje ela consegue enxergar que essas frases vieram da mãe dela, que era uma pessoa muito medrosa. E tudo que ela foi na criação dessa criança, tudo permeou uma superproteção, né. Então, ok, encontramos a origem, mas vamos voltando. Como que o adulto resolve isso hoje? Tá, você vai pegar a crença que você tem e você vai ressignificar ela. Então, a sua crença é: "Eu não consigo, eu não consigo". Ok, você vai pegar e você vai ressignificar essa crença com uma nova verdade que você vai criar para o teu cérebro. Você vai criar um novo caminho para o teu cérebro. Então, qual que vai ser a crença que você vai criar para a frase, para a crença "eu não consigo"? Eu vou falar da minha, tá?
Isso é uma experiência minha, viu, gente? Tinha algumas limitações, a primeira vez que eu entendi que eu ia começar a falar em público. Assim, a minha gestora, ela me jogou: Só vai. "Só vai, só vai". Ela estava falando lá para 700 pessoas, e eu nunca tinha falado em público na minha vida, e ela estava lá fazendo, estava aí no intervalo, ela falou: "Dani, eu vou precisar de você perto de mim, fica perto do palco". Falei: "Tá bom". E aí, teve uma hora que ela fez isso, ela: "Dani, vem aqui". Aí lá subo eu no palco, achando que eu ia, né, eu falo, né, carregar a pasta, ajudar, apoiar. Ela: "Então, Dani, fala para o pessoal aquilo que você falou ontem, quando a gente estava conversando sobre esse tema". Eu congelei. Eu fiquei assim olhando pra ela: "Dani, fala para o pessoal". Travou. Travou, travou. Aí eu: "Uhum". Aí naquela hora, milésimos de segundos, eu entendi uma coisa. E aí eu lembrei de uma frase que eu ouvi de um mestre meu lá atrás: "Você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão". Eu falei: "Se ela tá fazendo isso comigo é porque ela vê em mim potencial". E ali, o "não consigo" veio na hora, por isso que eu congelei, porque eu ouvi "não consigo", mas na hora eu criei a minha crença, que ali eu já comecei a praticar. Eu tudo posso. E eu comecei a guerrear na minha mente ali. Eu tudo posso, eu tudo posso. Aí na terceira vez: "Dani, fala para o pessoal". Aí você, Aí eu: pum, tomou conta. "Eu tudo posso". E falei. E ali eu fiz quase 15 minutos de fala, né, e ela teve que pedir para eu parar, né, Você e destravou. destravou e foi. E aí começou a minha primeira aparição em público, com 700 pessoas, socorro Deus, mas é isso. Então uma crença negativa, ela só pode ser substituída por uma crença positiva. Então eu descobri o meu jeito de lidar com isso. Quando eu ouço a voz da Dani, né, falando a crença que ela o gatilho dessa crença vem, cara, isso é muito grande para mim, eu não consigo. Eu tenho o meu jeito de trabalhar o "eu tudo posso". E ali vai ser na hora. Já teve vezes, Rafa, que gente, aí é cada um, tá. Eu tenho uma âncora, quando a coisa é muito desafiadora para mim, foi falar para 1.500 pessoas, Uau. e na hora que eu vi que realmente eu ia subir no palco, eu: "Uou, e agora?". Quis dar todos os sintomas físicos possíveis. Eu fiz minha coragem. Eu fecho minha mão, bato aqui 3 vezes, desse jeito. Forte, Dani. Exatamente. Eu tudo posso. É pra dar aquela acordada mesmo, né. Cara, aliviar. Então, não adianta, gente. Uma crença negativa só vai ser enfraquecida por uma crença positiva. E tem trabalho que é você que tem que fazer. De duas uma, ou você vai ficar chorando, ou você vai fazer porque precisa ser feito, tá. Se eu deixar o "eu não consigo" dominar naquela hora, eu não vou conseguir, porque aquilo vai se tornar verdade, o cérebro vai acreditar naquilo. Então eu preciso criar uma rota nova para o meu cérebro. Por isso que eu ponho uma nova crença. Poder seguir, senão ela fica lá naquela. É isso aí. Ô Dani, cara, muita coisa assim, porque, todo o nosso resultado hoje ele sempre vai estar baseado nessa mudança de pensamento, né. Por isso que quando eu também gosto muito desse versículo, né, de se transformar pela renovação da sua mente, né. E desde quando eu fiz a minha transição também, de fé, esse versículo de Paulo me chamou muito a atenção, principalmente a história dele, né, que cai as escamas dos olhos. Sim. E isso para mim aconteceu literalmente. Eu vejo, assim, quando eu olho para trás do Rafa, e eu fui apresentado para um novo modelo mental, eu falei: "Caramba, quanta coisa eu tô fazendo errado, quantos comportamentos, né, quantos ambientes, quantas pessoas eu busquei, e por causa desse problema emocional". Uhum. Hoje você consegue ver isso, assim, e se você puder falar assim, quais são os maiores problemas que a pessoa tem quando ela não sabe quem ela é? Tá. Se ela busca pessoas ruins, se ela entra em ambientes ruins, se ela, como eu acabei tomando decisões que não eram tão boas, Sim, sim. né. Ou tem pessoa que, quase igual eu, né, fez quase tudo junto, Sim, sim. né, tudo no mesmo bolo, né. Mas eu fico muito feliz, Dani, hoje de conseguir falar isso com muita tranquilidade, né, porque
A gente só consegue mudar se a gente assumir os nossos erros. Tem uma frase que diz: "Só quebra pratos quem lava prato". E eu quebrei esses dias lavando a louça. Se a Dessa tá viajando, ela não me escute. Mas, isso acaba fazendo a pessoa pegar é o que você falou, né, quando a crença e aí a perda de identidade junta tudo isso nesse bolo, a pessoa pega o caminho Sim, totalmente contra o propósito dela. Que é o que sim. a gente conversou no começo, tipo, o meu propósito seu propósito era ser psicóloga. Uhum. Então você já vem caminhando ali. Quem se perdeu dentro tem muita gente se perdendo. Tem muita gente se perdendo. E assim, Rafa, só que aí tem essa questão da perda, o como se perde, o como se acha, mas voltando na primeira pergunta, e eu vou linkar as 2 aí. Rafa, o que mantém a pessoa nesse loop, eh, eu gosto muito de enxergar o ser humano como padrões mentais, tá. Quando uma pessoa ela não consegue sair daí, o que que ela ganha? Ela ganha ciclos repetitivos intermináveis. E esses ciclos, você pode mudar de estado, ele vai com você pode mudar de país, ele vai com você muda as pessoas, mas daqui 3, 4 meses você se vê no mesmo tipo de problema. São outras pessoas, mas você vê o mesmo tipo de problemas. Por quê? Porque você está no mindset, você está num padrão mental que te condiciona a funcionar do mesmo jeito que te coloca em uma situação negativa. Posso uma coisa que eu ouvi essa semana, Dani, da história de Jacó, que Jacó ele saiu, que ele foge ali para a terra do sogro dele, Sim, mas o padrão mental dele trouxe pessoas que trouxe ali Labão, que tinham o mesmo comportamento que o dele. É mais ou menos isso que você tá falando? isso. Ele sai da terra do pai dele, né, ele vai fora, chega lá exatamente. Labão faz a mesma coisa por ele, assim como ele fez com Esaú, né, Labão troca ali Porque ele demorou para mudar a mentalidade. exatamente, exatamente. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Dani, mas e aí então, o que que eu faço? Primeiro, o processo de transformação, Rafa, ele passa por 4 estágios. Se não vive esses 4 estágios, não tem como ter a Gosto transformação. disso, Dani, Vamos lá. gosto de colocar vai lá. Prático, né. Primeira coisa, a pessoa precisa enxergar onde ela está. Perdão, onde ela tá. Isso parece tão óbvio, mas não é. Por quê? Porque aquela frase clássica: "O que os olhos não vê, não sente, o coração não sente". Então se eu finjo que eu não vejo, eu evito um sofrimento. Só que na verdade, esse é um dos maiores pontos cegos que o ser humano vive. E o que eu recebo em consultório, pessoas que estão em pontos cegos e não percebem, claro, por isso é ponto cego, por quê? Porque não quer enxergar. E quando eu chego, tem muitos que desistem da terapia nesse momento. Quando a pessoa foge, não existe do nada. Quando a pessoa para a terapia abruptamente, eu: "Opa, o que que a gente estava lidando aqui?". Ela não quer enxergar aqui. E tá tudo bem. Se uma coisa que eu faço é respeitar os limites. Mas aquele que enfrenta por isso que eu falo, Rafa, terapia é para corajoso. Terapia para corajoso, chegar ali e se enxergar. Então, enxergar é o primeiro passo para viver a transformação. Dani, enxerguei, e agora, o que que eu faço? Beleza, você enxergou, você viu ali as caquinhas, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser mudado? Enxerguei, mas está doendo. Tá, então não basta enxergar, você precisa reconhecer. Porque tem muita gente que enxerga, mas não reconhece. Sabe que tá errado, sabe que tem um problema, mas Dani, mas eu escolho continuar assim. Eu escolho continuar fazendo, tendo o caráter de Labão. Eu escolho continuar enganando, eu escolho continuar mentindo, eu escolho. Então, eu enxergo, mas cara, por quê? Porque com o reconhecimento, Rafa, vem um arrependimento. As coisas elas só começam a se mover na nossa vida, para viver a transformação, quando você se arrepende daquilo que você está vivendo. Que está prejudicando você e pessoas que te amam e que você ama também. E porque eu me arrependo e reconheço, aí eu vou para o terceiro passo. Então primeiro eu enxergo, depois eu reconheço, o terceiro passo é a decisão. cara, muito forte. Então, reconhecer, Enxergar, enxergar, reconhecer, conhecer, decidir e agir. e ação. Ação.
São os 4 pontos que a pessoa precisa hoje entender para ela sair de qualquer nível que ela está. Uhum. Seja de falta de identidade, seja numa comparação, Sim. seja perdida emocionalmente. Ô Dani, e o quanto que você hoje, é lógico que é fundamental, a gente sabe que esse tratamento ele tem que ser constante, certo? Semanal, igual eu vou lá toda terça-feira, 2 horas. O quanto que você vê hoje que ainda existe uma resistência quanto a isso? Você sente que ainda tem resistência ou isso mudou muito? Mudou parcialmente, parcialmente. Ainda tem pessoas que têm dificuldade de assumir Você precisa fazer que precisam terapia. fazer terapia. Então, já vou avisar, gente, faça terapia, porque é uma das coisas melhores que você pode fazer, não só para você, Sim, mas para quem você também ama. sim. Hoje eu vejo o resultado da terapia, tanto com a Dani, e eu também tenho que honrar aqui, né, eu já tive, esses dias eu estava lembrando, Dani, do Otávio, né? O Otávio foi um terapeuta amigo meu que me ajudou muito num momento muito difícil, Uau! né? Até deixo aqui o parabéns pro Otávio, ele tem uma base igual a sua cristã, apesar de ele ser de uma outra religião, mas um conhecimento, assim, sempre me atendeu com muito carinho, né. E naquele momento, Dani, ele foi fundamental para me ajudar a reconhecer, né, enxergar onde eu estava e pra eu começar a decidir a mudar, Sim. né. Então manda um beijo pro Otávio, espero que ele veja esse podcast, porque é um cara sensacional, terapeuta, ele é especialista em casal. Vou até te mandar o Instagram dele, muito bom. Tá. E como ele me ajudou naquele momento que eu estava perdido, Olha. né. Então assim, a terapia ela tem que ser quando você tá perdido e principalmente quando você também tá bem. Exatamente, exatamente, porque aí vira literalmente um trabalho de fortalecimento e de expansão de consciência. É maravilhoso. Eu tenho clientes que chegam e falam: "Beleza, como eu posso te ajudar? Em que momento você está?" "Dani, eu estou aqui, porque eu não quero adoecer." Uau! É sobre isso, é literalmente sobre isso. Gente, o processo terapêutico ele não é para fraco, tem gente que acha isso. "Ah, não estou doente para ir no psicólogo, eu não sou louco para ir no psicólogo." Você tem um problema assim. Exatamente, exatamente. Hoje, eu não vou mentir para você, a nomenclatura, né, mentoria e tal, ela deu uma ressignificada nisso. Mas a grande verdade é que é importante assumir, Sim. independente do nome que se carrega, é sobre você. Enquanto você não enxergar que você pode e precisa ser cuidado, você sempre está colocando os outros acima de você. E isso já é um grande erro. E Dani, eu acredito que a terapia ela vem para mostrar algo que a gente aprende na Bíblia, certo? Porque a gente precisa de alguém, Sim, né, assim, poxa, eu preciso, né, hoje na nossa fé, eu preciso de Jesus. É ele que me ajuda a organizar, é ele que me ajuda a ter fé, é ele que me ajuda a enfrentar os desafios, é ele. Hoje eu estava lendo 2 Samuel e vejo Davi orando e agradecendo a Deus, assim, uhum. mesmo eu errando, mesmo eu fazendo tudo essa lambança, o Senhor me manteve, né. Então, assim, quando eu tô pensando aqui você falando, terapia é isso, eu preciso de alguém para me guiar. Sim. É natural, tá escrito no manual. Por isso que tem muita gente perdida, Dani, porque não tem a Dani, não tem um psicólogo, não tem alguém te guiando emocionalmente. Sim, sim. Jesus na no encontro com a samaritana no poço, gente, aquilo foi uma sessão espetacular, entendeu? Terapia, Uma terapia espetacular. Um encontro levou uma mulher a viver a renovação da mente, e ela viveu a transformação de dentro para fora e virou a maior evangelista daquela cidade. Um encontro. meu Deus. Dani, olha, é como eu falei, a gente vai ter que vir mais vezes. Tá preparado? Bora. Mas porque é um assunto que não tem fim, parece. É verdade. Não tem fim, porque assim, a gente vai puxando, vai conversando e vai trazendo as nossas experiências também. Dani, assim, ó, pra gente já se encaminhar para o final, Tá. é, passa para quem tá aqui vendo, qual a importância da pessoa cuidar Hum, da mente dela hoje, assim, na lata, seja você que busca: "Ah, quero crescer profissionalmente, quero enriquecer", que seja por esse motivo agora, mas que lá na frente a gente sabe que as coisas mudam, né, hum, por que que essa pessoa tem que buscar isso? legal. Então, se você me permite, o que eu digo para você é
o que já está nos princípios milenares, a Bíblia Sagrada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lá, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, a autoanálise já estava sendo recomendada. Por quê? Porque quando você vai para dentro de você, você consegue enxergar o que você pode melhorar, o que você pode renovar, o que você precisa ressignificar e deixar, né? Porque tem coisas que nós precisamos deixar. E tem coisas que está fazendo mal para você e você não está enxergando. E eu tenho certeza que você também quer viver a liberdade emocional que o pai quer que você viva. Identidade curada, mente renovada e vida restaurada. Quando esses pilares estão em conformidade, não tem como você não viver o sucesso na área familiar, financeira, profissional e viver a realização dos sonhos que você tem. Lembrando que, se você sonha alto, os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Então, aqui e aqui, estando em dia, com certeza, a saúde mental e emocional. Muito bom. Eu ouvi hoje que ter saúde mental quem tem saúde mental é rico. Uau! Mas, Dani, tem mais 2 perguntas. Se você pudesse voltar a 17 anos atrás, Tá, o que você falaria para aquela Danizinha? aquela Danizinha. Começa a psicologia logo. Por Não quê? demora. Porque eu demorei, Rafa, para ir para psicologia. Não, não é que eu demorei, eu vivi o que eu tive que viver, porque a minha área começou na administração. Eu comecei sendo técnica em administração, depois eu fui para a empresa, trabalhei, desenvolvi muita ferramenta de gestão de administração, eh, cheguei a gestora de área administrativa financeira, então eu fui para essa área, eu achei que eu ia ser uma executiva de uma Mas aquela Dani pensava já em ir pra psicologia? ela nem sabia que psicologia existia. Ela sempre cuidava de pessoas, mas ela não sabia que psicologia existia. Para ela era música e essa área, né, de empresa, que ela acreditava que ela ia ser uma executiva de uma multinacional. Ia fazer administração, FGV, procurou FGV, se inscreveu numa federal, não passou Mudou tudo. por 3 pessoas. Se tivesse entrado, foi para aeronáutica, porque a família dela também vinha desse lugar, entendeu? A gente Essa eu não sabia. é, até isso, criado, ou seja, sempre sonhando alto. Então, até que um dia eu estava, né, no trabalho, na empresa, e o meu diretor, eu nunca vou me esquecer desse dia. Ele: "Dani, você sabe que você está aqui, mas você não é daqui, né? Olha só". E não é cristão, ele não sabe que o que ele falou é bíblico. "Você sabe que você está aqui, mas você não é daqui, né?" Falei: "Por quê, chefe?" Ele: "Dani, você é uma psicóloga nata. Olha o que que você faz aqui nessa empresa. Minha mãe, às vezes, quer vir me ver para conversar com você". Eu: "Mas como assim? Psicologia? O que que é isso?" Aí que eu fui conhecer. Então, eu sei que foi muito importante tudo que eu vivi também nessa área administrativa, financeira, de empresas e tal, mas talvez era uma coisa que eu teria feito assim que eu saí do ensino médio, né, não ido para a área administrativa financeira, mas ter ido pra psicologia. Boa, Dani. Caramba. E a última, Dani, se você pudesse deixar uma mensagem, assim, para abrir daqui 17 anos, Ah, seja para você, seja para as pessoas que te acompanham, para uma mensagem de legado, assim, o que que você falaria nessa mensagem? Eu quero que você olhe na câmera ali e solta. uau! Tá, sem Rafa, essa não é clichê, tá? Eu gostaria de ler isso daqui a muitos anos. A realidade que você vive hoje não é a verdade de Deus sobre você. Realidade que você vive hoje não é a verdade. De Deus sobre você. Porque às vezes hoje a sua realidade é ter o seu filho nas drogas, é ter o seu marido em vícios, é você olhar para a sua vida e, mesmo com dinheiro, e se ver tão vazio, num limbo. E essa é a sua realidade de hoje. Mas essa realidade não é a verdade de Deus sobre você. A verdade que Deus tem para você é que Ele tem uma vida e uma vida em abundância.
é que nele você pode todas as coisas porque ele te fortalece. E que operando ele, ninguém pode impedir. Muito forte. É boa, perfeita A vontade dele é boa, perfeita e e agradável. muito bom, Dani. Uau! Parabéns, Dani. Obrigado. Valeu, querido. E a gente vai voltar no próximo seguindo dessa parte. Ok, A vontade de Deus é diferente do que a gente vive agora. é isso aí. Porque você fala uma coisa, isso que você falou é realmente hoje o que eu vivo, eu nunca imaginaria que eu viveria, né? Porque não é na coisa que eu fui eu que pensei, sem Deus. Sua realidade de 7, 8 anos atrás, Totalmente diferente. só que Deus já tinha visto hoje. Muito bom, Dani. Gostou? Amei! Gente, é isso. Vocês perceberam que o podcast está muito legal, tem muito conteúdo. Assiste, comenta, compartilha, segue nosso canal, segue a Dani. Vou deixar aqui as redes sociais. Inclusive, eu vou pedir para você falar, Dani. Fala suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, como que elas podem conseguir ainda uma vaga na tua agenda. Deixa isso daí também. Ok. Gente, meu Instagram, eu tô começando meu Instagram, assim, a ativar, né, inclusive é uma coisa que o Rafa tem, né, que esse cara, gente, ele é um mentor de primeira, viu, um mentor de vida de primeira. E eu cuido tanto de vidas, Rafa, que eu preciso cuidar da minha rede social, você tem razão com relação a isso, então eu vou começar, gente, então meu Instagram é Dani MP Fernandes, né, então me procura lá, e aí só deixar mensagem lá que a gente entra em contato. Eu vou deixar aqui na descrição do canal o YouTube dela, ela tem um programa muito legal também, vou deixar o Instagram dela. E é isso, gente, Savecast, falando sobre emoções, sobre pensamento, sobre mentalidade, sobre o autocuidado, né. É uma das coisas que eu trago no meu livro, Dani, eu quero te dar um presente, esse é seu, Ai, obrigada. guarda nesse mesmo, e tem alguma coisinha também que fala de você, eu conto que você também me ajudou, tá. Aham. É importante, a gente tem esse princípio da honra, e eu sei o quanto que a psicologia é fundamental. Eu tive uma psicóloga, Eunice, e ela falou uma coisa assim que eu vou deixar para você, tá. Você colhe o que você planta, mas você não é obrigado a comer esse fruto. Eu nunca esqueci essa frase. Foi ali, Dani, que começou uma virada. Eu falei: "Opa, espera aí, beleza, eu tô colhendo o que eu plantei, Uau. mas eu posso mudar. Eu posso esmagar esse fruto, transformar em novas sementes, eu posso plantar de outra maneira". E foi dali que eu falei, que eu sabe quando você levanta, que é o que você falou, foi quando eu decidi. E aí dali eu comecei a agir. Então parabéns pelo seu trabalho, que você ajude, que você também multiplique ainda muitas pessoas e principalmente potencialize, Dani, tá. E a gente se vê no próximo. Ok, Bom, obrigada. deixa aqui no comentário se você quer a Dani de novo, já deixa aqui também o que você gostou, deixa uma pergunta e deixa até o tema aí para o nosso próximo bate-papo. Tchau, pessoal, valeu!